Olá a todos, meu nome é Ricardo Spirandelli Rocha, sou professor da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, pela cidade de Uberaba. Esse vídeo é uma sequência didática fazendo uso do jogo Sigma Prime nas aulas de matemática. Esse é um curso da Universidade Federal de Lavras, pós-graduação, lato sensu, especialização, e a disciplina é a produção de material didático ministrada pelo professor Rafael Durelli. O tutor é o Sr. Éder Teixeira e o nosso polo é São Sebastião do Paraíso. Vou falar um pouco da produção de material didático fazendo uso do jogo Sigma Prime. Inicialmente, o levantamento do público-alvo e do perfil do aluno ele ocorre com os alunos do sexto ano do ensino fundamental, tendo como principal disciplina a matemática, envolvendo disciplinas secundárias, que é a informática básica. Por se tratar de um jogo, os alunos estarão em um ambiente informatizado, que é o laboratório, e, consequentemente, a informática básica também será trabalhada com os alunos. O conteúdo a ser ministrado são os números primos, e a aula tem duração de 50 minutos cada, sendo que será mostrado posteriormente um cronograma mostrando a quantidade de aulas que podem ser trabalhadas usando esse material. O conteúdo a ser ministrado, como eu acabei de dizer, são os números primos, perdão, e aprendizagem da divisão com fatores primos, porque a partir do momento que inicia realmente a compreensão dos números primos, é necessário trabalhar a divisão com os fatores primos. E o jogo ele consegue trazer esse suporte explorando desde o início das definições até as aulas mais práticas com esse conteúdo. O recurso digital usado é o jogo Sigma Prime, que é um jogo matemático, totalmente online e gratuito, e a utilização do Linux educacional. A partir dos computadores que estão instalados no Linux educacional, iremos abrir o jogo Sigma Prime utilizando o navegador genuíno do Linux, que é o Mozilla Firefox, e os alunos conseguirão assim executar o programa, que é o jogo. Os objetivos principais são analisar o envolvimento e o conhecimento sobre os números primos. Como eu havia dito, o aluno ele vai começar realmente a compreender na prática sobre números primos, promover a aprendizagem dinâmica de conceitos matemáticos através da tecnologia. Então, aquela tradicional aula teórica que ficava apenas na teoria e que o aluno às vezes não compreendia realmente o que é um número primo, como que é essa questão da divisão e etc., o aluno conseguirá realmente entender de uma forma muito mais dinâmica, prática e acabando sendo algo mais divertido por se tratar de um jogo, né? E estimular o aluno na aprendizagem prática, né, e gradativa do conteúdo. Por que gradativo? Porque, como eu disse, é uma iniciação básica com números primos e a cada nível que o aluno for tendo de compreensão, pode-se subir o nível do jogo. Então, por isso que ele é gradativo. Ele não começa num determinado padrão e fica apenas nesse padrão. Ele vai sendo gradativo de acordo com a aprendizagem do aluno. O que se deseja, né? As características desejadas a informática trabalhada intrinsecamente, porque os alunos são levados para um ambiente informatizado, no caso do laboratório, com os computadores, e de certa forma esse envolvimento digital com a ferramenta do computador e o jogo, ele acaba trazendo para o aluno um pouco desse conceito de informatização. Então, a informática ela acaba sendo uma disciplina secundária, né? E por conta disso, o aluno também absorve essa questão tecnológica. Uma segunda característica é o desenvolvimento cognitivo. Por quê? Como o jogo ele é bastante estratégico,
e o aluno precisa estar atento e prestar atenção no que vai ocorrer na tela, então o aluno vai precisar ler algumas instruções e até mesmo ficar concentrado com os números que irão aparecer para que ele possa assimilar números que são primos de números que não são primos a partir do jogo. Então, o desenvolvimento cognitivo ele é bastante trabalhado também, né? Além da linguagem, da leitura, que está presente também no jogo Sigma Prime. Então, além do conteúdo ministrado, a informática, o desenvolvimento cognitivo e a linguagem, ela está inserida de uma forma bem constante na inserção do jogo. As linhas estratégicas para o desenvolvimento é uma linguagem lúdica, né? Porque mostra conceitos já aprendidos. Ou seja, o aluno ele tem que aprender com o professor, teoricamente na sala de aula, um pouco sobre números primos. E só assim o professor ele encaminha de fato o aluno para uma aula mais prática. Então, por isso que o jogo ele requer maior aprofundamento da dificuldade na aprendizagem, porque ele precisa fazer com que o aluno desperte aquela parte teórica que o professor explicou em sala de aula, para que ele consiga realmente colocar em prática. Porque caso não ocorra isso e o professor leve o aluno direto para o laboratório e desenvolva os números primos com o jogo Sigma Prime, o aluno vai ficar bastante confuso, porque não tem aquele embasamento teórico, né? A possibilidade da proposta de novas atividades e jogos de acordo com a necessidade de cada aluno. Na demonstração prática vai ser mostrado que existem várias formas de trabalhar o jogo Sigma Prime. A forma direta e a forma gradativa, porque existem níveis. E isso é bastante interessante, porque o professor ele pode escolher o nível que a sala, de certa forma, está, inserir o jogo no contexto escolar, né, na sala de aula, e depois ele trabalhando gradativamente. Ou simplesmente nivelar a turma num determinado padrão de conhecimento, após aulas teóricas, exercícios feitos no livro, no caderno, e aí sim colocar o aluno no laboratório para conhecer o jogo, né? Uma avaliação formativa e continuada por meio de um acompanhamento individual e constante. Essa é uma estratégia também muito interessante de ser aplicada, porque essa avaliação ela ocorre após os alunos terem conhecido o jogo e ter desenvolvido de fato com essa ferramenta, o conteúdo com essa ferramenta. Bom, das linhas estratégicas para a aplicação do material didático, ela vai ser em duas fases. A primeira fase, como eu disse anteriormente, é a aplicação de materiais que são o livro, o quadro negro e o giz e o datashow. O livro e o quadro negro ele vai ser utilizado a partir da fundamentação teórica que o professor vai começar a explicar no quadro, de fato, o que são números primos, como surgiu, todo aquele conceito introdutório para que o aluno entenda. E o datashow ele começa a ser usado quando os alunos já estão com o conteúdo fixo e o professor ele deseja exemplificar o uso do jogo, antes que os alunos sejam de fato os protagonistas, estiverem dentro do laboratório. Então, como eu disse, o livro vai ser um material para explicar teoricamente sobre os números primos, o quadro e o giz vai ser materiais como suporte e o datashow será um exemplificador. Relembrando um pouquinho dos números primos, né, para quem ainda não lembra, né, os números primos ele tem uma regra básica. Primeiro, ele tem que ser divisível por dois números naturais, o 1 e ele mesmo. A partir dessa regra, nós conseguimos entender um pouco do que são os números primos. Então, como vocês podem ver, eu tenho essa animação ao lado que mostra como identificar os números primos. Como vocês podem perceber,
Todos os números primos são circulados de, de roxo, exceto o número 2, e ao lado ele coloca quais são os números primos. Perceba que o único número primo par é o número 2. E nem todo número ímpar é. Desculpa, nem todo número primo é ímpar. Como, por exemplo, o caso da sequência de 2 a 19, nós não temos o número 15 como número ímpar, como número primo, perdão. Por quê? Porque ele é divisível por 5, divisível por 3, divisível por 15, ou seja, ele mesmo, e divisível por 1. Então ele não entra nessa regra. Então, a partir desse conceito teórico, o professor ele consegue trabalhar também a questão de números pares, números primos, tudo dentro desse contexto. A segunda fase, com o auxílio da Data Show, o professor vai expor o jogo aos alunos, como espectadores de fato, e o professor vai fazer uma introdução ao jogo mostrando os recursos, quais as táticas que os alunos têm que utilizar e de fato como é a utilização do jogo Sigma Prime. Aí sim, depois, num contexto mais prático, né, o jogo Sigma Prime com o uso do computador e a utilização do Mozilla Firefox pelo Linux educacional, o professor vai abrir o jogo e inserir para que os alunos conheçam. Agora, o cronograma, como eu havia dito anteriormente, esse cronograma ele está dividido em 5 fases da atividade, sendo a primeira a aula teórica, com o uso do quadro e do giz. Apenas uma aula para fazer essa introdução. A segunda, a exposição da atividade, usando o livro didático, que já pode fazer com 2 aulas, porque essa exposição da atividade, ela tanto é teórica como prática, usando o Datashow. A terceira é a exemplificação do jogo, com o Datashow novamente, mas no caso o professor já vai estar simulando o jogo. Apenas uma aula é o suficiente para fazer essa exploração. E a partir da quarta aula, que vai fazer a exploração do jogo pelos alunos com a prática gradativa. Aí essa aula já vai ser uma aula a qual os alunos vão estar inseridos dentro do laboratório de informática, tá? Essa aula ela requer que seja no mínimo 2, para que os alunos explorem as diversidades que o jogo propõe. E no final, a avaliação do jogo pelos alunos através de atividade. Então, após os alunos conhecer essa tecnologia, entender um pouco mais sobre números primos usando o jogo, deverá ser feita uma avaliação teórica mesmo, mas uma avaliação para que o professor realmente saiba se foi produtivo ou não. Aí, dessa forma, vem a avaliação formativa, que foi o último item que eu disse, que consiste em perceber como os alunos compreendem o que foi ensinado e como aplicam o conhecimento aprendido. O intuito é que no final a avaliação formativa aconteça durante a execução das atividades com a prática em cada aluno, com a execução da atividade com a folha de exercício. Ou seja, os alunos estão praticando, o professor ele deve estar atento em qual tipo de atividade ele vai elaborar e no final ele elaborar uma folha de exercício para que os alunos realmente consigam mostrar se aprendeu alguma coisa usando o jogo ou não. O jogo Sigma Prime, né? O que é o jogo Sigma Prime? Ele é um jogo online totalmente gratuito que pode ser explorado por todos os professores, né? Então nós vamos começar a inicializar o jogo para que seja demonstrado rapidamente como ele é um jogo divertido, didático e de fácil uso. Eu vou clicar nesse link para ser redirecionado ao link da plataforma, a Megabyte. Eu já fiz o meu cadastro com o professor, mas o professor que não quiser fazer um cadastro, ele consegue a partir desse link usar o jogo, só que de uma forma individual. Ele não tem aquela parte gradativa que eu falei no começo. Então eu vou clicar, o Mozilla Firefox vai abrir a partir do Linux e o professor ele vai ver aqui embaixo já o jogo Sigma Prime e ele vai dar o play para começar.
vai abrir uma telinha, vai carregar essa tela. Ele tem um pouquinho dessa questão auditiva que ajuda o aluno a estimular o aluno. Então eu posso aqui continuar com o som ou simplesmente parar o som. Por exemplo, eu vou parar o som. Então agora eu não tenho som mais. Se o laboratório possui caixinhas de áudio, então fica mais fácil para essa interação. Ou até mesmo o fone de ouvido, né? O headset é bem interessante para que estimule também o aluno, né? Dê um aspecto mais divertido, tá? Então eu posso continuar usando o som ou não. Aqui eu tenho o título do jogo, Sigma Prime. Ajuda é onde o professor pode explorar para realmente saber como que vai ser o jogo. Então aqui eu tenho um tutorial. A partir desse tutorial é que o professor vai entender como funciona. Então, ó, clique no meteoro. O meteoro está vindo, eu vou clicar no meteoro. Se eu demorar muito, o meteoro pega e cai. Então, 12, ele é divisível por 2 ou por 3? Vou colocar aqui 3. Ó, agora diminuiu para 4. 4 é divisível por 2 ou por 3? Por 2. Agora caiu novamente. 2 é divisível por 2 ou por 3? Por 2. Aí eu finalizei. Agora eu vou jogar um pouquinho. Aí o aluno, após tiver aquela prática, aquela questão teórica, alguma prática de exercício, ele pode começar o jogo. Selecione a onda 2 ou 3. Eu vou selecionar a onda 2 e vou começar agora, que é o nível. E aí o jogo consiste nisso, os meteoros, e o aluno tem que fazer essa concepção, essa análise. Número 12, ele é divisível por qual? 2 ou 3? Eu vou colocar novamente o 3 e agora ele vai fazer a mesma coisa. Você disparou um 3, por isso o valor do meteoro é 12 dividido por 3 igual a 4. Tentar novamente, vou fazer novamente com o 2, ele vai para o 2, e agora novamente com o 2 ele vai zerar. Dessa forma, o professor ele pode trabalhar com os alunos tranquilamente, usando o jogo. E agora, rapidamente, só para mostrar a questão do cadastro, aqui o professor pode simplesmente fazer o seu cadastro, que é de forma gratuita, ou após o cadastro, entrar na plataforma, que é bastante interessante, fazer o seu login, sua senha. Eu vou logar com meu nome de usuário usando aqui professor, porque aqui eu tenho aluno e aqui eu tenho professor. Então eu vou colocar o meu e-mail rapidamente só para fazer uma demonstração da plataforma. Aqui eu vou digitar a senha que eu cadastrei. E olha só que interessante, ele vai começar a entrar dentro da plataforma. Então eu tenho aqui várias pastas para o uso dos anos, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. No caso, eu escolhi o sexto ano do ensino fundamental e estou trabalhando o conteúdo de números primos, então os múltiplos e divisores. E a partir daqui eu vou ter várias outras subpastas, por isso que eu disse que ele pode ser trabalhado gradativamente. Então, no caso, eu estou trabalhando aqui o fator primo, que é o 2.3. Mas antes disso, eu podia ter trabalhado o fator 2.1, que é a verificação de algoritmo da divisão, e depois o fator 2.2, que é o conceito de números primos. Mas eu entendo que isso pode ser trabalhado em sala de aula de forma teórica, mas nada impede uma exploração maior. Bom, essa foi a minha contribuição. Espero que esse vídeo tenha ajudado e que outros professores façam uso dessa ferramenta fantástica, que é o Sigma Prime. Ele consegue ser executado tranquilamente usando o Linux educacional, é totalmente gratuito e colabora muito com o desenvolvimento dos alunos. Obrigado.